nascer entendendo que ele precisa respeitar, que ele precisa ter um dever com o próximo desde o seu nascimento, porque começa a ser com o pai e com a mãe que ele começa a enxergar a autoridade. E aqui, irmãos, eu até coloquei essa observação, não sei se os irmãos vão entender assim de bate pronto esse pensamento, mas eu creio que sim. O ser humano, quando ele nasce, até que ele compreenda que ele tem um Criador que ele tem que temer, respeitar e obedecer, primeiro ele começa a fazer isso pelo seu progenitor. Deixa eu repetir, o nosso Deus, o nosso Criador, hoje eu e você aqui na igreja local, nós temos a consciência que nós temos que temer e obedecer ao nosso Deus, amém ou não? Porém, nós não nascemos com esse entendimento de que o Criador nos fez pela sua vontade. Veja bem, eu e você, nós não somos criaturas dos nossos pais, nós somos criatura do Deus vivo todo-poderoso, Ele que nos fez. Porém, Ele usou os nossos pais como progenitores da nossa existência, para nós enxergarmos o nosso Criador como autoridade sobre nós. Deus estabeleceu o respeito aos nossos progenitores, para que nós já cresçamos entendendo o que é respeito, submissão e obediência. Por isso vem: honrará o teu pai e a tua mãe. Isso não foi o mandamento de um pai e nem o mandamento de uma mãe, foi o mandamento do nosso Criador. Honrar o nosso pai e a nossa mãe. E aqui nós vamos ver nesse ponto como que Deus ele estabeleceu e como que ele quer o cumprimento desses mandamentos. Primeiro, vamos ver esse mandamento na palavra. Êxodo no capítulo 20, se você puder aí abrir a Bíblia, e conforme a gente for estudando ponto a ponto, nós vamos parar aqui para que os irmãos possam ter oportunidade de participar. Mas vamos então assim ao texto bíblico que vai nos reger aqui. Êxodo no capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos. Agora nós estamos no versículo de número 12. Êxodo no capítulo de número 20, no versículo de número 12. Vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Vou ler de novo. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então esse é o texto bíblico pelo qual nós vamos discorrer aqui hoje. O Senhor mandou honrar o pai e a mãe. Esse é o primeiro mandamento referente à humanidade, referente ao tratamento mútuo de uns para com os outros. Sem mais delongas, nós vamos entrar aqui no primeiro ponto desse mandamento, Se alguém já tiver alguma pergunta ou observação, pode ficar à vontade para se manifestar. Não havendo, nós vamos para o primeiro ponto. Irmãos, quando nós entramos nessa temática, parece muito óbvio, não, honrar pai e mãe, pastor, por que eu estou aqui hoje? Isso aí é um negócio que até os mundanos, digamos assim, até pessoas não cristãs, até pessoas que não têm acesso à palavra, já sabem o que deve fazer para honrar pai e mãe. Irmãos, a luz da palavra não é a luz da sabedoria humana, porque a sabedoria humana estabelece os seus critérios de honradez, mas a palavra, ela tem outros níveis de honra, ela tem princípios que a humanidade não consegue cumprir sem a iluminação do Espírito Santo. Então a primeira pergunta é muito óbvia, mas parece que ela é muito necessária. A primeira coisa que nós devemos perguntar: então, o que é honrar os pais? O que é honrar os pais? Eu dividi aqui em alguns pontos.
4 para ser específico. Dentro do primeiro ponto, nós vamos ter 4 subpontos. A primeira coisa sobre o que é honrar os pais: obedecer. Porque partindo da prerrogativa dos mandamentos anteriores, concernentes ao Senhor nosso Deus, onde a obediência é a resposta mais propícia a cada um deles, a primeira implicação de honrar aos pais está ligada a obedecê-los. Obedecer mesmo, pai e mãe, como se eles fossem nossos senhores, como sendo eles os nossos tutores, que dão ordens sobre nós. Por um exemplo, vocês aqui, os irmãos que têm filhos, sabem muito bem o que é essa prática de dar ordenança sobre o seu filho. A sua casa não pode ser aquela anarquia que o seu filho faz o que ele quer, até porque meu filho, se eu deixar ele fazer o que ele quer, eu não sei como, não me pergunte como, mas ele aos 2 anos e meio de idade, se deixar ele fazer o que ele quer, ele consegue derrubar a casa. Eu não sei como, a criança daquela tem tamanho assim, força, coragem, eu não sei, mas aí eu dou ordens a ele, e é necessário que ele demonstre o quê? Obediência. Então a primeira forma de honrar os pais é obedecendo. Nós vamos ver isso em Provérbios, no capítulo 6, se você puder abrir aí comigo, é dia de estudo bíblico, então nós vamos fazer, valer o nome do culto, vamos abrir bastante as nossas Bíblias aqui. Provérbios, no capítulo 6, versículo de número 20. Provérbios, no capítulo de número 6, no versículo de número 20. Vai dizer assim: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, e não abandone o ensino de sua mãe. Preste atenção. Salomão, ele vai dizer que o filho deve obedecer os mandamentos de quem? Os mandamentos do seu próprio pai. O que significa que Salomão não está falando dos mandamentos de Deus. Salomão está falando aqui dos mandamentos paternos. Isso significa que você e eu, nós, temos para os nossos filhos ordenanças internas, familiares, domésticas. Você pode ter lá na sua casa uma regra que o seu filho tem que estar na cama às 8 da noite. É um mandamento. Na minha casa, pode ter um mandamento totalmente diferente. Meu filho não tem horário para ir para a cama, mas ele tem horário, por exemplo, para brincar. É um outro mandamento. O que Salomão está querendo dizer aqui é que os pais têm os seus próprios mandamentos sobre os seus filhos, e que os filhos devem obedecer os mandamentos de seus pais. O que me leva a entender o seguinte: se você, ou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Tiago, que ainda está ligado, o Tiaguinho ali, está ligado aos pais ainda, ele não tem a família dele. Então, por exemplo, a Juliana e o Adriano têm mandamentos para o Tiaguinho que ele precisa obedecer para que ele esteja contemplado pela palavra como quem está honrando o pai e a mãe. E ele obedece ao Adriano e a Juliana. Agora, o filho da vizinha lá da casa deles obedece ao Adriano e a Juliana, sim ou não? Não, porque não tem nada a ver. Aqui o que Salomão está querendo dizer é: existem mandamentos que são dos pais, porque ele falou mandamento de teu pai e ensino da tua mãe. A mãe ensina, o pai tem as regras, ou os dois juntos, não há problema algum nisso, e é necessário que o filho demonstre obediência. Ele vai acatar aquela ordem e vai obedecer. Pastor, mas eu sou um filho adulto. Mas é necessário que cada um de nós aqui, irmãos, vejamos se em algum momento sob a tutoria, sobre a tutela ali dos nossos pais, se nós somos desobedientes contumazmente, para que nós possamos nos arrepender, porque muitas coisas podem estar vindo sobre a nossa vida por desobediência aos nossos pais. Então, por isso esse estudo ele se aplica a todos nós. O primeiro quesito é obedecer. Deus vê tamanha importância nisso, que nós devemos essa obediência no âmbito doméstico, antes mesmo até de nos relacionar com o Criador, e assim também com demais autoridades
das esferas da sociedade. Porque se o filho não sabe obedecer pai e mãe, aí na sociedade ele vai ser também um desobediente às leis, sim ou não? Ele vai ser um desobediente às autoridades constituídas. Ele vai ser o reflexo do que ele foi a vida toda em casa. Um filho obediente a pai e a mãe não tem dificuldade alguma em obedecer às autoridades das esferas sociais, ou pelo menos espera-se que ele não tenha. Agora, eu te garanto que o filho que nunca obedeceu pai e mãe, ele nunca vai obedecer às autoridades. Ele vai ser um anarquista nato, assim, ele vai, assim, ser o fora da lei mesmo, porque ele não obedeceu pai e mãe. Então, a primeira forma de honrar pai e mãe é a obediência, obedecer o pai e a mãe. O segundo ponto dentro de o que é honrar os pais, essa já começa a tocar um pouco mais em todos nós adultos. Com uma conduta louvável, porque a maneira como nos comportamos e vivemos pode definir se as pessoas irão louvar aos nossos pais ou irão zombar deles. Está lá em Provérbios, você pode continuar com a sua Bíblia aberta, em Provérbios, no capítulo 17, o versículo 25, Provérbios 17, 25. Provérbios 17, 25. Vai nos dizer assim a palavra: o filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. O que é o filho tolo? É o filho louco, é o filho nécio, que envergonha os pais. A palavra honra, de acordo com o escritor aqui, ela tem a ver com peso mesmo. A palavra honra, traduzida do hebraico, a escritura original do Antigo Testamento, ela vai dizer peso, né? Ou seja, importância, relevância. Só que para nós a palavra honra, ela é ampla. Então, honrar obedecendo, é o primeiro ponto. Honrar, honrando, dando motivos de orgulho, louvor. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vê um menino educadíssimo, fala por favor, obrigado, conversa relativamente bem, não estou falando de cultura, né, no falar, uma linguagem culta, eu estou falando até mesmo no trato. O que você faz? Nossa, os pais dessa criança estão de parabéns, eles estão de parabéns. Não é só a criança. Quando você vê um adulto de caráter honesto, você logo entende que ele teve uma base, uma criação que merece ser louvado. Louvor, assim, vamos reconhecer, vamos elogiar os pais dessa pessoa. Ao passo de que o tolo, como disse aqui em Provérbios, ele envergonha o seu pai e ele amargura a vida daquela que deu a ele a luz. Por quê? Porque começam a zombar dos pais, começam a tratá-los como vexame. Mas que pais são esses que não deram educação para essa pessoa, que não criou bem essa pessoa? Então aqui nós estamos vendo que eles estão desonrando os pais. E lá em Deuteronômio 21, mostra como era severo na época do estabelecimento da lei do povo judeu. Vamos abrir Deuteronômio 21, para a gente ver como Deus ele ordenou que fossem tratados os filhos que envergonhavam os pais. Olha só, Deuteronômio 21, 18 até o 21. Deuteronômio 21, 18 até o 21. Jesus até repetiu esse texto aí, nós vamos ver daqui a pouco. Mas olha só o que está escrito aí. Se um homem tiver filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai e nem à sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe levarão aos líderes da comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes:
este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e o temerá. Nossa, pastor, mas que coisa, né? Apedrejar e matar filhos desobedientes, rebeldes. Aqui nós vimos um princípio aqui, irmãos. Dentro do texto vai dizer assim: esse nosso filho é devasso e bêbado, vive bêbado, ou é um beberrão. Isso significa que ele já é uma pessoa adulta, que vivia de maneira devassa e de maneira assim, execrável. Não tinha uma conduta que era louvável. E nessa época praticava-se o apedrejamento para eliminar pessoas contumazes no pecado, porque era conforme Deus tinha determinado na lei, que todo pecador desobediente da lei deveria morrer para que o mal fosse eliminado do povo. A gente sabe do contexto quando Jesus ele vira essa chave e que ele salva todos por meio da cruz, e que ele leva sobre si todas as nossas transgressões e morreu pelos nossos pecados, mas que um dia condenará à morte eterna todos aqueles que vivem dessa forma. Não pensemos nós que a morte acabou porque Cristo morreu. Não, a morte eterna só começou porque quando Cristo vier julgar os povos, esses tipos de filhos aqui estarão no meio daqueles condenados à morte eterna. Acontece que nessa época era a morte física, e nesse contexto aqui está falando de filhos indisciplinados que envergonhavam os pais. Então a segunda forma de honrar os pais é tendo uma conduta e uma vida louvável, exemplar. Filhos que são ladrões, faladores de palavras profanas, filhos que são beberrões, filhos que são infiéis, adúlteros e outras coisas mais, filhos que não respeitam idosos, filhos que são zombadores, que são escarnecedores. Esses filhos estão envergonhando os próprios pais. É lógico que uma pessoa no auge dos seus 50 anos, fica muito difícil alguém olhar para ela e ver atitudes horríveis dela e associá-la aos pais. Mas quanto mais jovem for, mais essa ligação é feita com mais naturalidade. Então nós ligamos ali aquela atitude vergonhosa ao cuidado dos pais. E às vezes, irmãos, os pais eles não têm nada a ver com essa conduta. Por quê? Deuteronômio mostra que, capítulo 21, esse filho aqui, nem mesmo com disciplina nos obedece. Ou seja, eles tentaram de tudo ensiná-lo, mas ele se tornou desobediente e por isso desonra os pais. O terceiro ponto de como honrar os pais: cuidando deles. Jesus foi claro com os fariseus que se alguém deixar seus pais desamparados, estão quebrando o mandamento que Deus deu, que é honrar o pai e a mãe. Vamos abrir lá, Mateus no capítulo 15, versículos 3 ao 6. Mateus capítulo 15, versículos 3 até o 6. Mateus capítulo 15, versos 3 até o 6, vai dizer assim: respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, eu já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer que os judeus estavam quebrando o mandamento de honrar pai e mãe
desprezando eles em termos de auxílio, de ajuda. Qual que era o argumento deles? Ah, não, a ajuda que eu iria dar a vocês, eu já ofertei a Deus. E aí, sabe o que os judeus falavam? Não, por ter ofertado a Deus, por ter trago aqui a oferta, vocês estão liberados do mandamento honrar pai e mãe, porque foi para Deus a oferta de vocês. Jesus falou assim, não, não tem isso não, porque você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, ajudando, até mais do que a obra de Deus, porque honrar pai e a mãe é um mandamento que faz parte da obra de Deus. Isso significa, irmãos, que eu não posso estar aqui, vamos supor, paga a caixa, compra isso, compra aquilo para a igreja, e meu pai e minha mãe padecendo lá, precisando da minha ajuda. Significa que eu estou desonrando. Quem falou isso aqui foi Jesus. Não, pastor, não vou dar meu pai e minha mãe não, porque, não, o melhor é fazer para a obra de Deus. Não, Jesus está falando aqui, o que nós devemos fazer é ajudar o nosso pai e a nossa mãe. Até mesmo, irmãos, não adianta vir com esse assunto que é em detrimento da obra de Deus, porque isso não é justificável. E tem mais, nós temos o dever de não abandonar os nossos pais. Olha o que está escrito em Provérbios, no capítulo 22. Provérbios, no capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, versículo 23. Provérbios, capítulo 22, versículo 23. Provérbios, capítulo 22, versículo 23. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Ou seria 23, 22. Acho que eu coloquei ao contrário aqui. Só um minuto, irmãos. É Provérbios 23, 22, tá? Não é 22, 23, não. Provérbios, o capítulo é 23, o versículo é 22. Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Ouça o seu pai, que o gerou. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Adianta, irmãos, eu estar fazendo a obra de Deus, eu estar aqui, foi esses dias para trás, lidei com uma pessoa ali no gabinete, deixa eu lembrar com exatidão do episódio, mas a pessoa me trouxe algo semelhante assim, que devido ao fato da mãe estar debilitada, foi algo desse tipo, ela não poderia servir assim, porque ela está nos dias de cuidar mais da mãe, né, do que está servindo na obra de Deus. Você pensa que foi a resposta do pastor? Não, primeiro vem Deus e tal. Não, se essa é a obra que você tem que fazer nesse tempo, cuide da sua mãe. Por quê? Porque a Bíblia ordena, nós não podemos abandonar. E aí, irmãos, vai vir um filho aqui, porque para fazer a obra de Deus, para viver com a minha família, tem que colocar minha mãe, meu pai lá no asilo, deixar lá. Irmãos, longe de mim entrar em questões polêmicas, em questões minimamente particulares, e que nós vamos entender uma coisa ou outra. Mas entenda, o abandono, ele é condenado pela palavra, em detrimento de qualquer coisa. Pastor, eu não posso cuidar do meu pai, da minha mãe. Por que não? Tem que sondar, tem que ver, se é em nome do dinheiro, se é em nome até mesmo de fazer a obra de Deus, como declarou Jesus. Não justifica, não justifica. Então nós não podemos abandonar, deixar os nossos pais, porque isso é desonra aos pais, é a quebra de um mandamento. Desonrar o pai e a mãe passa por, como nós falamos, obedecer, ter uma conduta louvável, ou seja, dar orgulho aos nossos pais. Terceiro, não abandonar, cuidar deles. Aí eles envelhecem, o que muitos de nós fazemos? Deixamos lá. Não, nós temos que cuidar, levar no hospital, ajudar no exame. Isso é sinal, irmãos, de que nós temos temor ao nosso Deus em honrar o nosso pai e a nossa mãe. Juntar os filhos, pagar o exame, pagar isso, pagar aquilo, é um sinal de cuidado. E às vezes nem é só sobre doença não, irmãos. Custa, junta os filhos, paga uma viagem para os pais, olha que forma linda de honrar.
custa, junta os filhos, divide lá o custo e fala assim, vamos deixar pai e mãe viajar, né? Vamos dar uma melhoria na casa. Isso é um sinal de cuidado. A casa está lá caindo aos pedaços, né? Aí eu tipo invisto aqui, lá. Por que eu não posso fazer isso com relação à casa dos meus pais? É uma ordenança bíblica, uma forma de honrar os pais. Então até aqui nós temos 3 pontos. A última forma de como honrar os nossos pais: não se voltando contra eles. Não se voltar contra os nossos pais é uma forma de honra. Porque, irmãos, é bem certo que principalmente nos nossos dias, há casos manifestos de pais que são hostis, perversos com seus filhos, caso, por exemplo, de abandono, abuso, violência, e isso acaba gerando uma revolta nos filhos, conforme Paulo escreveu lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 4, não precisa abrir, eu vou citar ele aqui rapidinho, porque depois nós vamos para Efésios, quem sabe nós lemos até o texto por completo, mas Paulo falou: vocês pais, não provoquem a ira nos vossos filhos. É bem certo, irmãos, que nós estamos vendo muitos pais hostis, perversos, que abandonam, violentam, abusam, e isso gera revolta, ou seja, não provoquem a ira dos vossos filhos, ou seja, não deixem os vossos filhos se revoltarem. Revoltar é diferente de se rebelar, de voltar-se contra os pais. Mas pastor, honrar pai e mãe dessa forma, deixa eu completar. Porque, irmão, se nós formos travar uma queda de braço aqui, nós vamos ver que ninguém tem razão. Tem muitos pais que provocam a ira nos filhos, sim. Abandonam, não assumem a paternidade, tem. Mas você já pensou, se quando o filho desobedecesse o pai, envergonhasse o pai e a mãe, sabe aquela atitude que você e eu tivemos lá na escola, que os nossos pais tiveram que ir lá com a cara queimando de vergonha, porque nós fizemos uma coisa errada? Já pensou se eles se voltam contra nós? Por isso nós não temos o direito, irmãos, de travar essa queda de braço. Ah, não, vamos desonrar pai e mãe porque eles nos irritaram, eles causaram revolta em nós. Não é assim que resolve as coisas. Quando Paulo fala, vocês pais não provoquem a ira dos vossos filhos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Já tinha sido ordenado honrar pai e mãe. Mas eu devo honrar pai e mãe que provoca revolta em mim, pastor? Eu já falei. Vejamos as formas de honrar. Quais são as formas de honrar? Se o meu pai é ausente, um exemplo, tá, irmãos? Eu vou dar um exemplo aqui. O pai fez o filho ali, como diz aí o ditado do povo aí, né, que fala hoje em dia, saiu para comprar o cigarro, não é verdade? O povo fala, saiu para comprar cigarro, nunca mais voltou, ou seja, abandonou. Aí se o pai abandona, vai embora, sumiu, eu devo obediência a ele? Não. Como é que eu vou obedecer a alguém que não está presente? Ele vai ligar lá do Goiás, lá de Brasília, me mandar fazer as coisas aqui? Obviamente, irmãos, que existem coisas e coisas, mas não existe mandamentos para um pai ausente. Beleza, eu não preciso obedecer um pai que eu não conheço, ou que me abandonou, beleza. Mas e as outras formas de honrar? Que nós falamos aqui, com uma conduta louvável. Alguém pode, não precisa saber que você não tem o pai presente, mas às vezes ao ver a sua conduta, você está honrando ele. Não é porque ele sumiu que você virou ladrão, não é porque ele sumiu que você virou uma adulta, uma prostituta, não tem base, um beberrão. Então é isso que a Bíblia está dizendo, honrar o pai e a mãe. Existem formas de honrar. Existe o terceiro ponto, cuidando deles. Talvez ele sumiu, mas eu preciso do meu cuidado, eu não vou negar o cuidado. Não é porque ele é quem ele é que eu vou ser quem ele é. Eu vou repetir, não é porque os pais são quem são que nós vamos ser quem eles são. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura, então eu vou ser diferente deles. Eu vou dar honra a eles, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então é uma forma de honrar os pais. Então como que eu devo fazer?
não se voltar contra eles, porque isso é o que a Bíblia condena. Quando Jesus falou com os judeus, com os hipócritas ali, os escribas, é melhor dizendo, os fariseus, né, que estavam por ali, o que Jesus falou? Jesus falou um ponto do mandamento que a gente não viu lá em Êxodo 20:12. Jesus falou primeiro, honra teu pai e tua mãe, está em Êxodo 20:12. Mas Jesus falou outro, ele falou, qualquer um que amaldiçoasse seus pais, teria que ser executado. Jesus falou isso para os fariseus, nós lemos Mateus 15. Onde está isso, pastor? Está aqui, ó, Levítico, no capítulo de número 20, versículo 9. Levítico, se você puder abrir aí, no capítulo 20, no versículo 9. Vejamos, Levítico 20, versículo 9. Se alguém amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado, por ter amaldiçoado o seu pai ou a sua mãe, merece a morte. Pastor, mas como assim amaldiçoar? A palavra maldição, a palavra amaldiçoar, ela tem sentido amplo, assim como a palavra bênção e abençoado também tem sentido amplo. Por exemplo, eu posso virar para o Marco Aurélio e dizer assim, Marco Aurélio, você é abençoado. Eu estou querendo dizer que, em termos gerais, quem ele é, né, passa o sinal de alguém que é abençoado por Deus. Agora eu posso virar para o irmão ali, eu esqueci seu nome aqui, o de branco aqui, você já me falou seu nome aqui, João, isso. Aí o João, eu viro para o João e falando assim, João, você foi abençoado. Eu quero dizer que João recebeu uma bênção. Quanto ao Marco Aurélio, eu estou querendo dizer que ele é abençoado, João foi abençoado, por mais que os dois são abençoados em nome de Jesus, amém. No entanto, a palavra bênção tem sentido amplo, assim como a palavra maldição. Maldição eu posso amaldiçoar com palavras, declarar, ou eu posso ser uma maldição, eu posso ser um mal na vida da pessoa. Então, quando a Bíblia diz assim, sobre amaldiçoar pai e mãe, o filho, se amaldiçoar pai e mãe, é se voltar contra eles, ser uma maldição na vida deles, se rebelar contra eles. Não é, pastor, mas meu pai não merece. Filho, vou repetir, não é porque eles foram uma maldição na sua vida, você vai ser maldição na vida deles. Porque os pais têm o seu mandamento, os filhos têm o seu mandamento dado por Deus, que é obedecer, honrar o pai e a mãe. Então aqui nós não podemos nos voltar contra o pai, contra os pais, é uma forma de honrar pai e mãe. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu já vi exemplo de perto, de pai que foi um carrasco com o filho. Mas, no entanto, o filho, quando chega na casa dele, por exemplo, benção, pai. Chama os filhos, dá a benção, vovô. Benção, vô. Sim, senhor. Não, pai, ok, pai. Senhor. Mesmo que o pai não mereça, ele não está se voltando contra o pai da forma que o pai deveria, entre aspas, ou merecia. Ele está honrando. Ele está dizendo assim, não, pai, o Senhor é autoridade sobre mim. Por isso que Pedro vai declarar assim, obedeçam às autoridades constituídas sobre vocês, quer sejam boas, quer sejam más. Não é porque eu não gosto do presidente que estava antes no Brasil, até 2022, que eu vou ser um rebelde. Não é porque eu não gosto do presidente que assumiu em 2023, que eu vou me tornar um rebelde. Tanto no governo anterior, quanto no governo atual, eu tenho que ser submisso às autoridades por causa da palavra. Da mesma forma, com relação aos nossos pais. Então, nunca se volte contra o seu pai. Nunca se volte contra a sua mãe. Nunca se volte contra os seus pais, porque é uma forma de honrar as autoridades, honrar a autoridade que Deus estabeleceu na vida deles. Amém ou não, meus irmãos? Amém até aqui? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, observação? Irmão, se você, pastor, hoje é noite de tratamento então, porque eu quero falar aqui tudo do meu pai e da minha mãe. Fique à vontade, alguém aqui tem alguma coisa assim, nesse ponto? Eu quero repetir então.
Como honrar pai e mãe? Primeiro, obedecendo, obediência. Segundo, com uma conduta e uma vida louvável, uma vida exemplar. Terceiro, cuidando deles. Quarto, não se voltando contra eles. Ou seja, em tudo, né, honrando eles, sendo submissos. Agora, para a gente entrar numa parte final, são 2 pontos aqui, pontos mais rápidos, né, como eu costumo fazer, os últimos 2 pontos serem mais rápidos. A pergunta agora é: há prerrogativas para não honrar pai e mãe? Pensa aí rapidinho na sua memória. Vamos trabalhar um pouco a memória. Há prerrogativas para não honrar pai e mãe? Tempo. Será, hein? Diante de tudo que foi falado, será que há prerrogativas para não honrar pai e mãe? Gente, é lógico que de uma maneira generalizada, não há. Porque a forma de honrar é muito ampla, amém ou não? Eu posso honrar de formas diversas. Eu falei 4, mas são 4 principais aqui. Não está nem, por exemplo, no livro lá do autor, no qual nós estamos estudando aqui. Foram coisas implícitas do estudo. Porém, quando eu digo assim, há prerrogativas para não honrar pai e mãe, obviamente, você não tem motivo, você tem várias formas de honrar. Mas há alguns limites para a honra, pastor, em determinados casos? Claro que há. E nós vamos ver aqui. Primeiramente, a primeira coisa, tem uma determinada idade, pastor, que eu tenho que honrar pai e mãe? Primeiro que pelos textos que nós lemos aqui, a resposta bem clara é não. Não tem idade. Por quê? Conduta, ela é para a vida toda. Então, honrar o pai e a mãe com um bom exemplo é para a vida toda. Cuidar deles, se ele estiver velhinho, eu conheço mãe e pai velhinho de 100 anos, que o filho tem 80. Faz sentido, não é verdade? Então, não tem limite de idade, tem que cuidar deles. Agora, há um limite de idade, pastor, para algumas coisas? Claro que há. Por exemplo, na obediência. Porque a Bíblia, ela tem que ser enxergada nas suas linhas gerais. Êxodo capítulo 20, versículo 12, vem o mandamento de honrar pai e mãe, amém ou não? Nós lemos aqui nessa noite. Mas Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai dizer: portanto, homem e mulher deixarão pai e mãe, unir-se a um ao outro, para se tornar uma só carne. A palavra deixará, ela nos arremete a quebrar um vínculo, sim ou não? Deixar o que, pastor? Deixar algumas coisas, como por exemplo, anotei aqui, ó, tá aqui, ó. Deixar o quê? Deixar a tutoria deles, deixar a provisão deles, deixar o abrigo, ou seja, meu pai e minha mãe não são mais tutores meus responsáveis por mim, eles não são mais responsáveis pela minha provisão de vida. Eles podem me ajudar, mas pela minha provisão de vida, posso dizer que para os irmãos, casei em 2014, para a glória de Deus, pergunto minha mãe, pergunto meu pai, diante do Senhor Jesus aqui, pode vir aqui, o irmão honrar, que agora partia, saltar no meio e me partir em 35 pedaços. Nunca pedi um centavo para meu pai e minha mãe. Eu saí debaixo da provisão deles. Seria errado ir lá e pedir, pastor? Não, ajuda, gente. Eu estou falando provisão. Agora, deixei o abrigo, deixei a provisão, eles não são mais meus tutores, deixei uma série de coisas, deixei pai e mãe ou não deixei? Deixei de honrar? Não. Mas, entretanto, portanto, porém, eu como pastor já lidei com casos desse tipo. É necessário que eu me submeta às ordenanças. O que Salomão falou? Filho meu, não desobedeça os mandamentos do seu pai, nem o ensino da sua mãe. Mas meu pai e minha mãe mandam na minha casa hoje? Claro que não. Porque quando a Bíblia diz que o Senhor fez o primeiro casamento, o Senhor fez o casamento fazendo questão de desvincular um casal de seus pais. Por que será que Deus fez isso? Para deixar muito claro que a obediência aos pais
ela vai até um certo limite. Eu vou dar outro exemplo de obediência. Eu citei ela aqui antes, vou citar novamente. Um exemplo. O pai é beberrão, tal, mandou fazer coisa errada, né? O pai, a mãe, são pessoas assim, perversas, malignas, estão dando ordens que não tem nada a ver. Eu tenho que obedecer? Nós vamos ver isso aqui agora. E tantas outras coisas. Agora, quando eu perguntei aqui, até determinada idade, é porque você precisa entender o seguinte: não tem limite de idade, mas a partir do momento que abriu um novo ciclo na minha vida, eu me tornei um homem casado, você se tornou uma mulher casada, você não deve mais obediência aos seus pais. E aí, pastor? E aí que você tem todo o direito de virar para o seu marido e falar assim: eu queria que a sua mãe parasse de dar ordens aqui em casa. Está vendo como que escura um estudo desse aqui pode descortinar um monte de coisa. Eu queria que seu pai parasse de dar pitacos aqui na nossa casa. Simples assim. Mas esses são meus pais, você tem que entender, você tem que honrar o pai e a mãe. Mas você é meu marido, você é minha esposa. E Deus mandou que nós fôssemos uma só carne, desvinculado dos seus pais. Porque, pasmem, existem casos? Existem. A sogra está lá metendo o bedelho, o sogro está lá metendo o bedelho. E Deus fez para ser assim? Não. É sentar com o pai e a mãe e falar assim: pai, mãe, quero ter uma conversa com o senhor e com a senhora aqui na minha casa. E fala assim: na minha casa. É chegar lá e falar assim: obrigado pela casa que o Senhor nos deu, pelos mandamentos que o Senhor nos deu, por todas as regras que nos preservaram, por todo o ensino, obrigado. Mas na minha casa, vocês não têm o governo. Quem governa aqui, abaixo do governo de Deus, somos minha esposa e eu, somos meu marido e eu. Pronto, final. E não, isso não se configura uma desonra a pai e a mãe. Deu para todo mundo entender aqui, amém ou não? E com que base bíblica o senhor fala isso, pastor? Gênesis 2, 24. Muitos não estão preparados para essa frase que eu vou falar aqui. Eu só falo ela no texto na palavra. Eu não falo dias de domingo, no sermão dominical, porque tem muita gente que não está preparada. Mas quando nós nos casamos, você pode não estar preparado para essa conversa. Você pode ler Gênesis 2, 24 e Gênesis 12, se você quiser. Quando nós nos casamos, os nossos pais se tornam nossa parentela. O nosso cônjuge e os nossos filhos se tornam a nossa família, o nosso lar. Muitos não estão preparados para ouvir essa frase. Ah, pastor, mas que absurdo. Meu pai e minha mãe, é lógico que é uma parentela próxima, considerável, chegada, mas é necessário entender. Honra é honra de todas as formas. Você não precisa estar ligado à tutoria, à provisão, ao abrigo dos seus pais e sua mãe, até porque eles não têm obrigação sobre você. Isso foi uma libertação para os casais? Foi, mas foi uma libertação para os pais também. Eles não são obrigados. Eles podem virar para vocês, filhos queridos, e falar assim: deixa eu te falar uma coisa aqui. Você casou com ela, você escolheu ela, pode ser feio, bonito, pode ser gente boa, gente ruim, pode ser o que for, mas ela é sua mulher. Pega ela e sai daqui. É lógico que não vai falar expulsando, vai dizer assim para você: não nos convém estar aqui, eu pagando tudo, comprando leite, isso é errado, entendeu? E dessa forma seu pai e sua mãe não estão te maltratando, eles estão fazendo a ordenança bíblica. É lógico, irmãos, que em vias normais, não se faz assim, vai embora, se faz assim: filho, deixa eu te falar uma coisa, quando vocês tiverem uma condição, se estabeleça. Tem a casa de vocês, pode ser, irmão, no lote do fundo, não tem problema não, estou falando isso não, pode ser no lote do lado, mas desvincula, porque é o que a Bíblia está dizendo. Então isso trata, irmãos, muitas coisas. Pastor, meu sogro e minha sogra são um amor, nós nos damos muito bem, os meninos dão bem demais. Pode falar uma coisa? Você está a um passo do problema, a um passo, e é muito perigoso. Então, se eu posso ser boca de Deus nessa noite, absolva isso com cuidado e com carinho. Mas há outro limite
para não honrar pai e mãe? A pergunta é, acima até mesmo de uma ordem de Deus? Essa pergunta me parece muito óbvia para responder, não é? É claro que não. Não podemos colocar a honra a pai e a mãe acima da ordem de Deus. Porque nós vimos como o Senhor é zeloso quanto ao cumprimento desse mandamento. Deus é zeloso, Ele está mandando honrar pai e mãe. No entanto, primeiramente vem amar a Deus sobre todas as coisas. E deixamos claro aqui, que quando a Bíblia diz sobre todas as coisas, a Bíblia não está dizendo apenas de objetos e adereços e elementos e natureza, não. A Bíblia também está falando de seres, inclusive o ser humano. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todos os seres. Então, quando Deus nos fala isso, abre uma prerrogativa, porque eu preciso honrar e desobedecer e obedecer meu pai e minha mãe em tudo, até mesmo das coisas do Senhor? Não, aí não. É o que eu falei, há formas de honrar. Aí você não necessariamente vai obedecer, se submeter. Está lá em Mateus capítulo 10. Olha só, nós vamos abrir ainda mais o leque, hein? Mateus capítulo 10, versículo 37. Essa aqui vai com o chicote nas perninhas de alguns de nós, porque muitos de nós já usamos esse argumento que eu vou falar aqui agora, melhor, que a Bíblia vai falar aqui agora. Mateus capítulo 10, versículo 37. Mateus capítulo 10, versículo de número 37. Eu vou ler até um pouco antes, irmãos. Vamos ler aqui o versículo 32, tá? 32 a seguir. Mateus 10, 32 a seguir. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer, olha só, que o homem fique contra seu pai, a filha fique contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Olha que forte. Olha que forte. Jesus, quando ele entra, domingo nós pregamos isso aqui, né? Quando ele entra no meio de seus discípulos, o que Jesus fala? Paz seja com vocês. Mateus 16, perdão, João 16, deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Por que Jesus falou assim, eu não vim trazer paz ao mundo? Jesus não veio trazer paz ao mundo, Jesus veio trazer paz aos seus discípulos. O mundo não pode com a paz de Deus, é por isso que o mundo está esse caos que está aí. Se Jesus tivesse vindo trazer paz ao mundo, você acha que o mundo estava em caos do jeito que está, sim ou não? Claro que não, mas Jesus não quis trazer paz ao mundo, Jesus quis trazer paz aos seus discípulos. Grave isso no seu coração. Ele quis trazer paz aos seus filhos, aqueles que aceitam ele, aqueles que creem nele. Agora olha aqui, Jesus falou que os primeiros inimigos, ou os inimigos do homem, seriam os da própria casa. E pasme, eu já vi gente falar que não aceita Jesus. Viu, pastor? Vi. Ano passado, para você ter ideia. 2 casos pelo menos. Não aceitam Jesus, porque o pai e a mãe não permitem que eles sigam Jesus. Porque eles são de outra religião, são de outra fé, são de outra crença, não sei o quê. E Jesus diz que qualquer um que negar ele diante dos homens, ele também vai negar diante de Deus. E qualquer um que aceitar ele diante dos homens, ele vai aceitar diante de Deus. Diante de que homens? Não adianta falar assim, o que o cara falou com ele, Jesus, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Jesus falou com ele, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Isso que a Bíblia está falando aqui, está dizendo assim, se você não me aceitar diante da sua família, eu não vou te aceitar diante da minha família. Olha que sério. Jesus falou assim, se você não me aceitar diante dos homens, não adianta falar assim, meu pai e minha mãe vão morrer, eu vou aceitar Jesus. Olha isso.
Jesus está querendo dizer claramente: se você não me aceitar diante deles, naquele último dia lá, eu não vou te aceitar diante do meu Pai. É família por família, filho, decide. Que em cima do muro não. Então meu pai, minha mãe pode virar para mim e falar assim: se você for crente, você não pisa mais aqui em casa. Eu vou dar um beijo no meu pai e minha mãe fala assim: até na glória, pai e mãe, tchau, fui, que eu não pise aqui, mas que vocês pisem lá no céu. Porque um crente fajuto, vagabundo, vocês vão ter não. Crente é crente pra valer. Aí, pastor, desobedeci meu pai e minha mãe. Problema não, para honrar a Deus vale tudo. Aí, pastor, meu pai e minha mãe falou que eu tenho que ficar lá com eles 24 horas por dia, 7 dias da semana, porque isso é um dever de um filho. Está aqui na Bíblia aqui, ó. Quem ama mais seu pai ou a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Cuidado é uma coisa. Cuidado é uma coisa. Filiação, ser babá, ser um tutor é outra coisa totalmente diferente. Seu pai e sua mãe estão bem cuidados? Estão em condições? Estão, eles são adultos. Eles têm que decidir por Jesus eles lá. Porque, irmãos, muitos pais chantageiam os filhos. Não adianta estar na igreja e não vir visitar o pai e a mãe, não. Não, pai, eu estou aqui, eu venho cá, eu ligo o telefone, eu venho cá, eu abraço. Pode perguntar a Deus se é verdade ou se não é. Eu estou aqui sempre. Agora, deixar o meu Deus para ficar aqui dentro da casa de vocês, eu não vou, não. Estou mentindo ou estou falando a verdade aqui? Estou fugindo da Bíblia? De jeito nenhum. Está aqui. E Jesus disse que nesse contexto aí ia começar umas brigas. Pai contra filho, filho contra pai. Aí ia começar essa rivalização por parte de quem não aceita Jesus. E aí ele vai dizer: e aí os seus inimigos vão ser os da sua própria casa. Mas não tem problema não. Agora, qual que é a forma de honrar eles então, pastor? Porque eu não posso deixar o mandamento para trás. Eu concordo. Se você vai precisar desobedecer, honra eles com a sua conduta. Eu já falei, não tem o porquê você não honrar pai e mãe. Honra eles não se voltando contra eles. Apenas o quê? Nós dois não podemos mais ter a mesma aliança. Eu vou servir o meu Deus. Honro você, amo você e tchau. Não quero te ver. Se quando você for crente, não quero te ver, não tem problema. Irmãos, ouvi um caso uma vez, para a gente poder ir para o final aqui, encerrar. Uma mãe, ao ver que o seu filho converteu, ela tinha tanto desgosto em ver o seu filho crente, que ela pegou a marmita dele, a fazer a marmita dele todinha, e encheu ela de veneno. Por isso que Jesus disse: eu vim, pai ia ficar contra filho, mãe ia ficar contra o seu filho, mas é o mesmo Jesus que disse que ele derramaria do Espírito sobre toda a carne, e haveria reconciliação. Mas olha aqui, essa mãe vai lá e mete veneno na marmita do filho. O filho vai para o serviço, trabalha, chegou na hora do almoço, mandou a marmita para dentro. Está escrito a nosso respeito: e se comer algo mortífero, não lhes fará dano algum. O filho chega em casa, a mãe olha para ele e fala assim: pai, e aí? Você almoçou hoje? Aí ele entrega a vasilha limpinha para a mãe. Almocei, mas essa foi a comida mais gostosa que a senhora fez na toda a sua vida. Que a mulher cai de joelho no chão, aceita Jesus na hora. Por quê? Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Problema não. Se a mãe vai ficar contra, se o pai vai ficar contra, não tem problema não. Agora, para a gente poder assim, encerrar esse ponto aqui, sabe o que está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 1? Tem uns detalhes na Bíblia, irmão, por isso que a Bíblia nos manda assim, examinar atentamente as Escrituras, porque em Efésios capítulo 6, versículo 1, está escrito assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Deixa eu dividir aqui para explicar. A Bíblia está falando que é justo obedecer pai e mãe. Não, pastor, obedecer somente a Deus, ó, só a Deus. Não, obedecer pai e mãe é justo. Só que tem um negocinho aí antes, tem um aditivo que liga essa justiça. Está dizendo assim: obedeçam os seus pais no Senhor. Ou seja, fora das coisas de Deus, de obediência não. Se o pai mandar a gente ser disciplinado no horário, é de Deus ou não é? É de Deus, lógico, converge com as coisas de Deus. Se o pai mandar a gente ser obediente no trato com as pessoas,
eu tenho que obedecer? Claro, converge com as coisas de Deus. Se o pai mandar eu obedecer, prostrando diante de um ídolo e adorando o ídolo, converse com as coisas de Deus? Não. Então, pai e mãe, não vos obedeço. Nisso não. Porque eu só obedeço meu pai e minha mãe aonde? Quando eles estão no Senhor. Ou estão dentro do caráter de Deus. Por isso que está escrito. Isso é justo. E este é o primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa? Para que vocês vão bem e tenham vida longa na terra. Olha aqui, para a gente encerrar. A promessa nesse mandamento. Qual que é a promessa? Longevidade. Só que esse prolonga os dias de vida, segundo o autor do livro aqui, não é só apenas longevidade, irmãos, é plenitude também. E a desobediência a esse mandamento de honrar pai e mãe implica em quê? Tem uma má notícia. Implica automaticamente numa vida curta, abreviada. Os dias são abreviados para aqueles que desonram pai e mãe. Aí veja bem, irmãos, você está crescendo e você está desonrando seu pai e sua mãe e está pensando que está fazendo mal para eles. Eu quero que esses velhos morram, amaldiçoa eles. Olha só, eu quero que esses velhos morram, eu quero que morram logo, até bom que eu fique a casa e tal. Aí eles morrem. Sabe o que está acontecendo com você? Eles viveram lá 80, 90 anos, você está abreviando os seus dias. Você está dando veneno achando que esses que vão morrer, mas você que está morrendo. Aí desonra pai e a mãe, os dias são abreviados. Como Efésios fala assim, honra seu pai e sua mãe para que tudo te vá bem, as coisas começam a ir mal. Então são as consequências. E Paulo vai dizer aqui em Efésios que é o primeiro mandamento com promessa. Ele é o quinto mandamento na ordem, mas dos mandamentos ele é o primeiro que tem promessa. Obedecer os mandamentos já é por si só prazeroso, porque nós entendemos que é para o nosso bem, a partir do nosso Criador. Só que quando ele vem com promessa, aí é bom demais. Por isso que cada vez que eu honro os meus pais, eu fico feliz, sabe por quê? Eu vou ter tempo de ver meu filho, os filhos dos meus filhos, se Deus quiser, em nome de Jesus, né? E você também, honrando o seu pai e a sua mãe. Amém, irmãos? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma opinião, assim, manifestada? Claro, meu irmão, fique à vontade, faz questão, aqui a Fernanda vai pegar aqui o microfone para o senhor. É uma dúvida? Então, fica à vontade aqui. Ei, som. Pode levar o meu, porque... Pastor, no caso dos filhos de Eli, eles desonraram o pai, embora sabendo da confusão, de tudo que aconteceu, desonraram o pai. E outra sobre Jesus, quando informaram que a mãe dele estava lá fora. Só uma explicaçãozinha que eu fiquei meio confuso agora. Seria só isso. Obrigado, Fernanda. Eu vou responder, o senhor me fala se foi esclarecedor ou não. Sobre Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eles desonraram a Deus, desobedeceram Eli quando foi repreender, mas a Bíblia diz que quando Eli repreendeu, Eli já era conivente com a ação dos filhos, tanto que morreram os filhos e morreu o pai também no mesmo dia, ao ouvir a notícia. Então ali era uma casa onde já não se havia mais obediência a Deus acima de todas as coisas, né? E Eli permitiu que os filhos fossem rebeldes, né? Ou muitas das vezes devassos, né? Ele consentiu com aquilo, né? E ele se usufruiu até daquela desvio de conduta dos filhos, né? Não sei se ficou respondido, né? Agora sobre Jesus nos ensinou um exemplo muito importante. Isso até seria muito importante estar aqui dentro do estudo, mas não estava no livro e eu também não trouxe. Mas eu citei esse exemplo recentemente, quando os discípulos falam assim, as pessoas falam assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, né? Jesus fala assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai que me enviou. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? A família em duas dimensões, família biológica e família espiritual. Jesus naquele momento estava dentro do seu âmbito ministerial, ele estava fazendo a vontade do Pai. Vou dar 2 exemplos para ilustrar. Quando Jesus tinha 12 anos, José e Maria esquecem Jesus no tempo, esquecem ir para trás. Um pensa que está com um, outro pensa que está com o outro. Quando eles voltam,
e falam com Jesus, repreende Jesus, fala assim: Jesus, por que você fez isso conosco? Por que você ficou e a gente foi embora? Já eram 3 dias de viagem. Jesus volta-se para os pais e fala assim, para a mãe, fala que o que tenho eu com vocês? Importa fazer a vontade do Pai que me enviou. Naquele momento Jesus estava sendo obediente a Deus e não desobediente a Maria, porque quem era o pai de Jesus de verdade era Deus Pai, pelo Espírito Santo. Outro exemplo muito pertinente, lá em Caná da Galileia, naquele casamento que Jesus transforma alguém em vinho, Maria chega e fala assim: Jesus, o vinho deles acabou, ajuda. Jesus falou assim: o que tenho eu com você? Jesus estava querendo dizer assim: no quesito milagre, a senhora não me dá ordens. Quem me dá ordem no quesito milagre é meu Pai. Ou seja, eu não tenho nada a ver com a sua vontade, o seu desejo. Eu tenho a ver com a vontade do Pai. Em todas essas circunstâncias, tanto Jesus falar isso com os irmãos e a mãe, tanto ele falar isso com José e Maria, e falar isso com Maria, ele estava querendo dizer que é amar a Deus, ou obedecer a Deus sobre todas as coisas. Nesse caso aqui, Jesus estava priorizando a vontade de Deus. Ele não estava desonrando a família dele. Ele estava querendo dizer assim: nesse âmbito aqui, eu estou obedecendo a Deus. Eu não estou desobedecendo Maria, eu estou obedecendo meu Pai. Então, ficou explicado? Ficou claro? Por esses exemplos aqui? Então é isso. Benção. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Mais alguém aí, gente, nesse contexto? Não? Não tem? Então nós vamos ficar de pé. Que Deus abençoe. Esse foi mais um estudo bíblico. Glória a Deus. Agora você pode ficar de pé, porque nós vamos embora, né? O nosso culto de terça é de estudo bíblico, sempre de 8 às 9. E depois da oração, o que nós fazemos aqui? Nós temos a liberdade de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas eu quero orar por você. Depois da oração você vai ter a liberdade de assim fazer. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa, cada vida aqui, que, ó Deus, diante das suas famílias, tenham a consciência tranquila de estar honrando pai e mãe. Talvez muitos de nós aqui, ou alguns de nós, ou dentre nós tem alguém que vai, ó Deus, precisar rever algumas coisas, cuidar melhor do pai, da mãe, assisti-los, ajudá-los, ó Deus, que vai precisar muitas das vezes tirar o pai e a mãe dentro do seu contexto de casamento, ó Deus, mas é necessário que os ajustes sejam feitos a partir dos mandamentos do Senhor. Por isso, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, nos ajude a ter uma conduta que honra os nossos pais, ó Deus, de obediência, de respeito, em nome de Jesus. Pai, eu oro também para que nós possamos ter uma volta para os nossos lares agora abençoado, guardado pelo Senhor, e que a entrega dos dízimos e ofertas honre ao Teu nome, façam, ó Pai, com que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, obrigado, até a próxima, em nome de Jesus.